Olá, meninos e meninas dos sextos anos. Vou gravar esse vídeo explicando para vocês um pouquinho sobre o sistema de numeração babilônico. Esse sistema de numeração não foi trabalhado na sala de aula, não estava no livro didático, não estava previsto e agora veio cobrando no PET. É um sistema de numeração que ainda utilizamos hoje, só que na questão de tempo, medição de tempo e de ângulo. Quando a gente pensa no tempo, 1 minuto é 60 segundos, 1 hora é 60 minutos. Então, esses 60, a gente chama isso de base 60, veio dos babilônicos. Então, esse sistema de numeração ainda é utilizado nos dias de hoje, porém, só na questão de tempo e na questão de ângulo, de medição de ângulo. Então, esse sistema de numeração, ele utiliza a base 60 para a formação dos numerais. Então, como assim base 60? É como se ele fosse contando de 60 em 60. O nosso sistema de numeração, ele é na base 10, porque ele é contado de 10 em 10. Então, como já foi explicado na sala de aula, quando eles agrupavam 10, esse 10, que seria uma dezena, era substituído por uma dezena. Lá no ábaco eu mostrei para vocês como que isso era representado. Então, nesse sistema de numeração babilônico, isso acontece de 60 em 60. Então, por isso que fala que ele é base 60. Ele é composto apenas de 2 símbolos. O cravo, que ele representa uma unidade, e ele pode ser repetido no máximo 9 vezes. E a asna, que é uma dezena, então esse símbolo vale 10, e ele pode ser repetido até 5 vezes. Então, aqui a gente tem o primeiro exemplo de como escrever o número 57. Então, eu vou repetir a asna 5 vezes para dar o 50. Então, aqui é a configuração que a gente coloca. E eu vou repetir o cravo 7 vezes. Em sequência, sem dar espaço, aí a gente tem o número 57. Então, é simples quando a gente pensa até o 59. Então, até o 59, eu vou agrupando esses 2 símbolos dessa forma para poder escrever esses números. Agora, a partir dos 60, a forma de escrever já se torna um pouquinho diferente, porque se eu tenho 60, eu tenho que substituir por outra coisa, porque a base ela é 60. Então, eu preciso pensar, nesse segundo exemplo que é o 78, eu preciso pensar em como que eu posso escrever o 78 em base 60. Por exemplo, se eu pegar 60 mais 18, eu tenho 78. Então, o 78, ele fez um grupo de 60 e ainda sobrou 18. Então, esse um grupo de 60, ele vai ser representado pelo símbolo 1. E o 18 que sobrou, a gente utiliza a asna e mais o cravo, a quantidade que precisar. Agora, nem sempre vai ser possível você determinar essa base 60 assim, de cara, O 78 é um número mais fácil da gente poder calcular. Agora, como que eu faço isso? Como que eu vou descobrir, então, quantas vezes tem o 60, quantos agrupamentos que foi feito para conseguir escrever os símbolos? Então, prestem bastante atenção. Vou começar com esse exemplo, esse número menor, depois eu vou passar um número um pouquinho maior, depois eu vou fazer um exemplo da atividade 1, vou resolver um número da atividade 1 da semana 2 do PET, que é um número maior, para vocês verem como fica e como vocês deverão fazer o restante. Então, o primeiro passo é a gente pegar esses números e dividir eles por 60. Por que por 60? Porque a base é 60. Então, se a base é 60, eu divido por 60. Se a base fosse 10, eu dividiria por 10. Se a base fosse 2, eu iria dividir por 2. Mas o sistema de numeração babilônico sempre vai ser a base 60. Então, o primeiro passo, eu pego o 78 e divido ele por 60. Na divisão, eu vou encontrar resultado 1. 1 vezes 60 dá 60. E eu vou encontrar como resto 18. Esse resultado 1, eu não consigo dividir ele mais por 60. Então, terminou a minha continha aqui. Depois eu vou mostrar lá no segundo exemplo o que é isso que eu estou falando. Lá no número 4076, que é o exemplo 3, a gente vai ter que dividir isso mais de uma vez.
Mas, nesse caso, o resultado deu um número que não é possível mais dividir por 60. Esse número 1 vai ser o meu primeiro desenho. O meu primeiro desenho do número 1. O resto da divisão, eu vou formar o meu segundo desenho. Entre um desenho e outro, eu tenho que deixar um espaço. Esse espaço representa que esse número 1, ele não vai valer 1, ele vai valer 60. E esse 18, ele vai valer 18 unidades mesmo. Então, esse 1 foi um agrupamento dos 60. Então, se esse 1 tem que ser o primeiro desenho, qual que é o símbolo que representa o número 1? O cravo. Então, eu coloco assim, o cravo, um só, porque é o número 1, dou um espaço e depois desse espaço, a gente precisa representar o número 18. Como que eu represento o número 18? Eu coloco uma asna, que é o 10, e eu vou colocar 8 cravos para chegar no número 18. Pronto. Então, esse espaço desse primeiro símbolo para esse restante indica, eles entendiam que esse espaço era para representar uma multiplicação por 60, era para representar um agrupamento que foi feito dos 60 com esse símbolo para poder formar o restante. Então, na verdade, esse símbolo que é o número 1, ele vale 60 por causa desse espaço. E aqui eu tenho 18. Então, quando eu tenho 60 mais o 18, eu tenho 78, que é o número que a gente tinha que escrever no sistema de numeração babilônico. Então, ficaria dessa forma. Vou fazer mais um exemplo. Exemplo 3, que é o número 4076. Então, nesse número 4076, o primeiro passo é dividir por 60. Então, a gente vai pegar aqui 407 dividido para 60, vai dar 6 vezes 60, 360. De resto, vai sobrar 47. A gente precisa pegar emprestado, é uma divisão normal. Aí eu tenho 6 ainda para descer, fica 476 dividido para 60, vai dar 7 vezes. 7 vezes 60 dá 420 e de resto vai sobrar 56. Agora, reparem que o resultado que eu encontrei da primeira divisão é um número maior que 60. Quando esse resultado for maior que 60, eu tenho que dividir de novo. Eu preciso dividir esses resultados até encontrar um número que seja menor do que 60. Então, aqui eu vou dividir novamente o resultado por 60. E aí, eu vou fazer 67 dividido por 60. Vai dar uma vez só, 1 vezes 60. 60 e vai sobrar resto 7. Esse resultado agora ficou menor do que 60. Se ele ficou menor do que 60, eu paro a divisão por aqui. Não tem como mais fazer divisão. Com isso, a gente começa sempre do resultado final. Então, é sempre da direita para a esquerda. Esse resultado final vai formar o meu primeiro desenho. Aí, o resto da divisão, da última divisão que foi feita, vai formar o segundo desenho. E o resto da divisão, da primeira divisão que foi feita, vai formar o terceiro desenho. Entre um desenho e outro, a gente sempre precisa colocar um espaço. O espaço para eles representava os agrupamentos que eram feitos, como eu já falei. Então, se o meu primeiro desenho é do número 1, então ficaria um cravo indicando o número 1. O meu segundo desenho é o número 7. O 7, a gente utiliza 7 cravos. Dando um espaço do primeiro, eu desenho 7 cravos. Pronto, esse é o 7. Dou outro espaço porque eu tenho um terceiro desenho. O terceiro desenho eu tenho que representar o 56. O 56, ele ficaria, então, com 5 símbolos de asna
e mais 6 cravos. Então, ficaria assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, formo 50 e logo em seguida eu coloco mais 6 cravos. Bom, então aqui a gente tem o número 4.076. Porém, para provar que esse é o 4.076, o final são as unidades. Então, é como se fosse lá unidade, dezena, centena. Só que aqui não é com essas palavras, porque não é base 10, é base 60. Então, é como se isso aqui fosse unidade. Se aqui eu tenho 56, então são 56 unidades. O que está escrito anteriormente a esse 56, que é 7, na verdade não vale 7, vale 7 vezes 60. Então, esse espaço significa que multiplicou isso por 60. Então, valeria 420. E o que está anterior, aí é assim, na medida que a gente vai aumentando a quantidade de símbolos para a esquerda, eu vou aumentando essa multiplicação também. Então, se esse daqui eu multipliquei por 60, o anterior a ele é multiplicado por 60 duas vezes. Então, aqui não tem multiplicação por 60, aqui tem uma multiplicação, aqui tem duas multiplicações. Então, eu tinha o símbolo do número 1, 1 vezes 60 vezes 60, daria 3.600. Então, a gente soma 3.600 mais 420 mais os 56, aí soma o 4.076. Então, fica provado que estes símbolos formam o número 4.076 no sistema de numeração babilônico. E, para terminar, eu vou fazer esse último exemplo, que, na verdade, é o exercício, a atividade, uma das atividades da semana 2 do PET, atividade 1, que pede para escrever os números no sistema de numeração indo-arábico, romano, egípcio, babilônico e maia. Então, esse número aqui, ele está escrito por extenso, você tem que escrever nos 5 sistemas de numeração. Então, para escrever no sistema de numeração babilônico, primeiro passo é pegar este número e começar dividindo ele por 60. Agora, como é um número muito grande, a divisão vai demorar um pouquinho mais. Então, se tiverem dúvida, façam no rascunho e vai colocando o resultado. Aqui, para não demorar demais, eu já vou colocar direto a resposta. Esse número dividido por 60 vai dar este resultado aqui, ó, 1.305.000. E não vai sobrar resto, o resto aqui vai ser zero. Então, vocês podem dividir, pega o 78, divide por 60, divide até chegar no final. Vocês vão ver que vai encontrar esse resultado e o resto vai ser zero. Esse resultado ele é muito maior do que 60, então eu preciso dividir por 60 novamente. Então, dividindo esse número por 60, encontra como resultado 21.750. E também não sobra resto, o resto é zero. Pego 21.750, divido por 60 novamente. O resultado é 362, mas aqui vai sobrar um resto, vai sobrar resto 30. Então, eu vou colocar aqui o resto. 362 eu preciso dividir de novo por 60. E o resultado vai dar 6 e vai sobrar um resto 2. Reparem que o resultado final não é possível mais dividir por 60, já é um número menor do que 60. Então, eu termino a divisão por aqui. Agora, como que a gente vai escrever? Sempre da direita para a esquerda. Então, começa com o 6, que é o resultado, primeiro desenho. Resto dessa última divisão, segundo desenho. Resto da divisão anterior, terceiro desenho. Resto da divisão anterior, quarto desenho. Resto da divisão anterior, quinto desenho. Então, a gente escreve sempre de trás para frente. Então, como que vai ficar? Primeiro desenho, eu tenho que colocar 6 unidades. 6 unidades são 6 cravos.
dou um espaço e coloco o meu segundo desenho. O segundo desenho é 2 unidades. 2 unidades são 2 cravos. Dou um espaço, vou para o terceiro desenho. Terceiro desenho tem que representar o número 30. O número 30 são 3 asnas. Tá aí o número 30. O quarto desenho e o quinto desenho teria que representar o 0. O 0 para eles seria simplesmente um espaço. Então, não tem um símbolo para poder colocar esse 0. Então, fecharia aqui com o sistema de numeração babilônico representando o número 78.300.000. E aí, vocês vão seguir esse raciocínio para resolver os demais números que estão na apostila.